Humanos mortais, parem de ir contra a palavra de Deus. Já está fazendo 2000 anos que o nosso Senhor disse para a mulher samaritana que não é para adorar Deus em templos de pedra. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Estou mostrando no estudo bíblico em várias versões para abrir a mente de todos que estão presos no sistema religioso. Toda vez que estiver escrito igreja, vocês devem interpretá-la por eclesia, igreja celestial, que são as pessoas que foram chamados para fora do sistema religioso. Tradução literal do vocábulo grego ekanoia, eclésia, que é a junção de duas palavras, fora, ek, e chamar, kanel. Estudo bíblico. Apocalipse 21 verso 22. E nela não vi templo, porque dela o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Almeida Antiga 1848. Estudo bíblico. Apocalipse 21, 22. Almeida Antiga 1848. Introdução. O capítulo 21 do Apocalipse nos apresenta uma visão deslumbrante do fim dos tempos, descrevendo a descida da Nova Jerusalém, a Cidade Santa, dos céus. Este capítulo culmina a narrativa apocalíptica, oferecendo esperança e a promessa de um estado eterno de comunhão com Deus. Dentro deste cenário de renovação e glória, o versículo 22, e nela não vi templo, porque dela o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, destaca uma característica fundamental desta nova realidade. A ausência de um templo físico, tal como o conhecemos, não aponta para uma falta de sacralidade, mas sim para uma presença divina imensamente ampliada e direta, transformando a própria essência da cidade em um santuário. Contexto histórico. Para compreendermos plenamente o significado deste versículo, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que o Templo de Jerusalém desempenhava um papel central na vida religiosa judaica. O templo era o ponto focal da adoração a Deus, o local da sua habitação manifesta entre o seu povo e o centro de sacrifícios e rituais. A sua destruição no ano 70 depois de Cristo foi um evento traumático que abalou profundamente a identidade judaica. No contexto do Apocalipse, a menção de um templo na Nova Jerusalém, mesmo que de forma negativa neste versículo, evoca essa profunda ligação com o sagrado e a presença divina. A descrição da cidade como adereçada como a esposa para seu marido ataviada, verso 2, e a promessa de que o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará, verso 3, já indicam uma relação íntima e direta entre Deus e a humanidade, prenunciando a superação das antigas estruturas de mediação. Interpretação e aplicação. Sob uma perspectiva teológica protestante e trinitária, o versículo 22 de Apocalipse 21 declara que na Nova Jerusalém, o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, Jesus Cristo, são o templo. Isso significa que a presença de Deus é tão completa e abrangente que não há necessidade de um edifício separado para a adoração. A cidade em si se torna o santuário, onde a comunhão com o Criador é direta e ininterrupta. A glória de Deus ilumina a cidade, verso 23, e a sua presença é a fonte de toda a vida e santidade. Para os crentes contemporâneos, esta verdade é profundamente encorajadora. Ela nos lembra que a nossa adoração não está limitada a um local físico ou a rituais específicos, mas pode e deve ser uma experiência contínua de comunhão com o Deus Trino. O templo somos nós, o povo de Deus, habitado pelo Espírito Santo, e a nossa vida diária deve ser um ato de adoração e serviço a Ele.
A promessa de que Deus mesmo estará com eles, e seu Deus será, verso 3, ressoa com a ideia de que a presença divina é a realidade suprema e eterna para aqueles que creem. Referências cruzadas. João 4 versos 21 ao 24. Jesus diz à mulher samaritana: Mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, a tais adoradores procura, para que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esta passagem antecipa a ideia de que a adoração não está restrita a um local físico, mas é uma realidade espiritual e interna, alinhada com a declaração em Apocalipse de que Deus e o Cordeiro são o templo, transcendendo as limitações espaciais. Hebreus 10 versos 19 ao 22. O autor de Hebreus exorta os crentes. Assim que, irmãos, tendo confiança para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou, através do véu, isto é, sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e os corpos lavados com água pura. Aqui, o sacrifício de Jesus é apresentado como o meio pelo qual temos acesso direto ao santuário, que é a própria presença de Deus. A Nova Jerusalém, onde Deus e o Cordeiro são o templo, representa a realização final e perfeita deste acesso, onde a mediação de um templo físico se torna desnecessária devido à intimidade eterna com o próprio Deus.